Vocês sabiam que brasileiros podem viajar para alguns países sem precisar de passaporte? Não? Se não sabia, então permaneça aí que eu vou falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje. Bacana, né? Legal. Hoje eu vou falar um pouco sobre brasileiros, o uso de passaporte e o Mercosul. Sim, gente, existem alguns países aqui da América Latina em que nós, brasileiros, somos privilegiados porque nós não precisamos utilizar um passaporte para circular pelo território estrangeiro ao qual esses países pertencem. Então, se você tem vontade de conhecer outros países aqui na América Latina, além do próprio país que você nasceu, que também é gigantesco e tem muitos lugares, muitas coisas para você conhecer, eu recomendo que, se você ainda não tem um passaporte, ainda não fez, né, não emitiu o seu passaporte, você pode utilizar o seu RG para viajar para a maioria desses países. Para a maioria não, na verdade para todos esses países que eu vou citar aqui. Quais são eles? O primeiro deles é o nosso próprio país, né? O Brasil, que faz parte do Mercosul e tem muitas coisas, muitas maravilhas aí naturais para vocês conhecerem, né? Tem um povo muito bacana, muito legal, uma culinária instigante, interessante, uma cultura riquíssima e que nós brasileiros temos que explorar ao máximo enquanto nós podemos, não é mesmo? O próximo país que eu vou citar aqui é um país maravilhoso pelo qual eu já passei também e tive experiências bacanas, né? Tanto com as pessoas que moram lá, com a culinária, né? Com caronas, porque eu também peguei carona nesse país, e com a cultura com a qual eu tive contato, né? Fiquei pouco tempo lá, mas foi um tempo que eu consegui aproveitar bastante. Esse país é a Argentina, né? Um dos países aí para o qual eu já viajei, né? Já passei por lá e tive algumas experiências legais. Não usei o meu RG porque eu já estava com passaporte, eu queria utilizar o passaporte para viajar e experimentar como era viajar com ele, né? Inclusive, eles não estão carimbando mais o passaporte, né? Pelo menos por onde eu passei, eles não carimbaram. Agora é uma espécie de carimbo virtual, né? Que você entra na embaixada do país e dá para você ter acesso aos registros que eles colhem lá quando você passa pela imigração. Mas é isso, esse não é o assunto de agora, depois eu posso falar mais um pouco sobre isso. Mas é muito bacana, muito legal mesmo assim, né? Mesmo você mesmo você não tendo acesso mais ao carimbo no seu próprio passaporte físico, né? E é isso, passei pela Argentina, foi muito legal, muito bacana, show de bola, perfeito. Mas se eu não tivesse meu passaporte, daria para eu viajar pela Argentina sem nenhum problema utilizando o meu RG. Mas não se esqueça, o RG de vocês tem que estar atualizado, tem que ter pelo menos de 10 anos aí, né, de uso para que ele seja validado e que você não tenha nenhum problema aí quando você estiver passando pela imigração. Outra coisa também, é bom que o seu RG esteja em um bom estado de conservação, porque isso também é fundamental aí para você conseguir passar pela imigração sem muitos problemas, né? Sem muita dor de cabeça. Então, vá se atentando a tudo isso aí se você quiser viajar utilizando o seu RG aqui, né, pelo território que o Mercosul abrange, né? Eu não consegui viajar, como eu já disse, não consegui viajar pela Argentina utilizando o RG. Eu estava com o meu RG, mas eu já queria utilizar o passaporte, então foi essa a minha experiência. Foi legal, foi tranquilo também, passei bem rapidinho. E eles ficam muito felizes, né, quando vem a gente lá, brasileiros no caso, mostrando o RG ou o passaporte, né? Agora vamos pro segundo país. O segundo país que eu quero falar aqui também foi um país muito legal por onde eu passei, e nessa época eu ainda não tinha meu passaporte, né? Faz um tempinho aí, não tinha meu passaporte, e quando eu passei por lá também foi uma experiência muito bacana, foi num momento totalmente diferente, né, dos que eu compartilho aqui nesse canal, mas foi uma experiência aí que eu também posso compartilhar aqui sem problemas nenhum. E dessa vez eu utilizei meu RG e não deu problema nenhum, foi super tranquilo, super fácil, né? Só você mostrar o RG lá na imigração, eles olham rapidinho e já deixam você passar sem muito problema, sem estresse, sem dor de cabeça. Então é isso, meu RG estava em bom estado de conservação, eu tinha feito ele em menos de 10 anos, então não tinha nenhum problema e passou sem muito estresse. E é isso, então se você quer viajar para o Uruguai também utilizando o RG, você pode viajar sem muitos problemas, você não precisa ter que se preocupar tanto em emitir o seu passaporte às pressas, caso você não tenha condições de fazer isso agora, ou você não queira mesmo, né? Tudo isso é possível, então só se preocupa aí em ter o RG bonitinho, tranquilinho, para você passar na imigração sem problema nenhum. E o Uruguai também é um país riquíssimo, com muitas praias, com pontos turísticos também muito legais, né? Passei por alguns, né? Como Los Dedos, que é um dos lugares aí incrível também e muito turístico, né? Do Uruguai. E a galera de lá também é bacana. Pena que as coisas no Uruguai são um pouquinho caras, né? Comparado aos outros países, né? Comparado à Argentina atualmente também. Mas se você se planejar bem, você consegue fazer tudo que você se planejou para fazer naquele país. Então é importante que você também tenha isso em mente, porque isso é fundamental
fundamental, nosso orçamento aí, para que você não tenha nenhum problema aí futuro. As pessoas lá no Uruguai também são muito legais, muito bacanas, como todos os outros latino-americanos, como nós todos aqui, né? Ou sul-americanos, mais especificamente falando, né? De nós aqui. O próximo país que eu vou falar é o Paraguai, né? Se você quiser também, sei lá, conhecer as belezas naturais do Paraguai, conhecer a cultura e as pessoas também, né, que moram no Paraguai, e os estrangeiros que estão indo pra lá, né? Inclusive tem muitos europeus indo morar no Paraguai, hein? Se vocês não sabem. E isso é muito legal, muito bacana. Também mostra que o país está em desenvolvimento, que as pessoas estão mostrando um interesse em ir morar lá, em permanecer naquela localidade ali, né, daquele país, em determinada localidade do país, na verdade. Então, é isso. Se você também quiser viajar pelo Paraguai sem o seu passaporte brasileiro, você pode ir sem problema nenhum. Tudo aquilo que eu falei para os outros países também vai se aplicar aqui no Paraguai, não vai ser muito diferente disso. E é isso, o Paraguai é um dos países que eu ainda não visitei, né? Mas pretendo visitar futuramente e pretendo voltar também em outras localidades dos países por onde eu já passei. Então, é isso. Até agora eu falei sobre Argentina, Uruguai, Paraguai e o próximo é a Venezuela, né? A Venezuela também é um país incrível, né, com belezas naturais, com uma população bacana, incrível, né? Mas, atualmente, apesar de a Venezuela também fazer parte do Mercosul, ela está suspensa de todos os direitos que o Mercosul garante a todos os seus membros, né? Justamente pelos problemas geopolíticos que a Venezuela vem enfrentando na atualidade. E é isso, né? Esses são os países membros aí, né? Os membros oficiais do Mercosul, pelos quais nós brasileiros podemos circular sem nos preocuparmos com visto ou com passaporte, né? Mais pra frente eu posso falar qual é a diferença de visto para passaporte, se vocês quiserem também que eu fale um pouquinho sobre isso. Mas o principal aqui é isso, né? Então a gente pode viajar por aí loucamente, sem se preocupar com o tempo de estadia. Mentira, a gente tem que se preocupar sem... A gente sem se preocupar muito com o tempo de estadia nesses países, né? Porque a gente pode ficar durante bastante tempo nesses países, aproveitando aí, né? Só utilizando o nosso RG, olha só que facilidade, né? A gente pode viajar sem muitos problemas, enquanto outros países, além de exigirem o nosso passaporte, também exigem um visto, né? Mas mais pra frente eu vou falar um pouquinho sobre o nosso passaporte brasileiro, porque nós podemos viajar para uma infinidade de países, né? Basta a gente ter condições, né? E quando eu falo de condições, estou falando de dinheiro, estou falando de grana, basta ter grana para custear a sua viagem, né? Ou rever o seu estilo de viagem aí, né? A maneira como você quer viajar, como você pode viajar, como você quer viajar, né? Tudo isso vai contar bastante. Tudo isso vai contar bastante para você conseguir ou não, né? Não somente o fato de você precisar ou não de um passaporte ou de um visto, né? Você precisa de um orçamento também para se bancar nesse país aí, né, que você pretende visitar e tudo mais. Mais para frente eu vou falar um pouco sobre o nosso passaporte brasileiro, porque ele é maravilhoso, muito bom. E vamos ver se ele é bom mesmo, né? Mais para frente a gente vai discutir um pouquinho para ver se ele é bom e comparar com alguns outros, né, com outros passaportes aí que a gente pode fazer um paralelo muito bacana. Esses são os países membros, né? Tem outros países também que são associados, mas eu não vou abordá-los aqui porque tem uma série de questões aí que precisam ser analisadas para a gente entender mais ou menos o que são os países associados, né? A gente também pode circular por eles, por alguns deles pelo menos, sem utilizar o nosso passaporte, mas eu não quis abordá-los aqui nesse vídeo especificamente porque eu quis dar prioridade para os países que são membros no momento que eu estou gravando esse vídeo. E falando nisso, muitas dessas coisas que eu acabei de falar aqui, que eu acabei de citar sobre esses países que fazem parte do Mercosul, podem mudar, tá bom? Tudo isso muda conforme a geopolítica do país, né? Então, se acontecer alguma coisa com cada um desses países, né? Todos esses critérios aí para eles serem membros associados ou serem suspensos ou não, né? Suspensos ou banidos, né? Do Mercosul, né, assim como a Venezuela foi, né, suspensa, pode mudar, tá bom? Agora, atualmente são esses 4, né, que estão aí em vigor, né, são os membros oficiais aí, e a Venezuela você já coloca uma setinha aí de observação, né, porque tá suspensa, tá passando por um processo aí, né, de avaliação e tudo mais, né, para ver se volta a normalizar como era antes, né, junto com os outros membros aí que fazem parte do Mercosul, né, assim como Paraguai, Uruguai, Argentina, Brasil e a própria Venezuela.
Então é isso, se você gostou desse vídeo, comenta aí algumas coisas. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, né? Que assim que eu visualizar, vou responder conforme for a pergunta de vocês, né? E a dúvida de vocês. Então é isso, espero que tenha ajudado em alguma coisa. Se tiver ajudado, curte, compartilha, comenta aí para uma pessoa que você acha interessante. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!